No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13, a Bíblia vai relatar a história de dois discípulos que estavam andando, saindo de Jerusalém a caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, alguns estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando diante do caminho? E eles responderam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus, de todo o povo, e como os principados sacerdotes, nossas autoridades, entregaram para ser condenado e crucificado. Versículo 21, ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que essas coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres que estavam conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido na madrugada ao túmulo, e não achando o corpo, voltaram, dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro, verificaram a exatidão e disseram que as mulheres não viram. Então Jesus disse: ó nécios, tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entregasse a sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a respeito do que contava as Escrituras. Porquanto aproximava-se da aldeia de onde iam, e ele fez menção a passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, os abençoou, tendo partido, e deu-lhes. Então abriram os olhos, reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aleluias. Nossa irmã já fez a oração, e eu quero hoje testificar aos irmãos acerca desse Cristo que estava presente no caminho de Emaús, em busca de dois discípulos que talvez estavam em busca de uma evidência da ressurreição que eles não estavam compreendendo. Nós estamos vivendo, o pastor Geraldo certamente tem alertado a igreja sobre isso, princípios de dores terríveis sobre a igreja. Nós temos vivido princípios e principados que têm se levantado contra a igreja de Cristo. Isso não é só no Brasil, isso é em toda a parte do mundo. Há uma ideologia que se levanta contra a igreja de Cristo, e elas não estão mais preocupadas em atacar a estrutura da igreja. Percebeu-se que a estrutura da igreja é bem estruturada, ela é bem formada nos seus pilares da sociedade. Mas há uma grande preocupação de se atacar a verdade da igreja. A verdade da igreja é a palavra de Deus. E a palavra de Deus agora tem sofrido um embate muito grande deste mundo para que a igreja não pregue as escrituras sagradas. Mas o que faz a existência da igreja é a palavra de Deus. Ela foi aquela pela qual o Senhor formou, é aquela pela qual nós estamos aqui, alimentados e alimentando multidões. Ela é aquela pela qual declara que a igreja vai morar no céu. Sem a existência da igreja não há existência, sem a existência da palavra não há existência da igreja. E muito se relata acerca dessa evidência da ressurreição. Quero convocar vocês a chegar na sua casa, a fazer uma pesquisa na internet sobre as evidências da ressurreição de Cristo. E são inúmeras das evidências que você pode testificar acerca de acompanhamentos arqueológicos, históricos, de que Cristo ressuscitou. Alguns alegavam, por exemplo, que um túmulo poderia ser o errado, o que de certa forma o maior interessado para testificar que Cristo não havia ressuscitado era Roma. Roma poderia então localizar o túmulo certo, identificá-lo e publicar que aquelas mulheres tinham ido no túmulo certo. Então, logicamente que esse túmulo vazio é uma evidência.
A Bíblia nos fala também que os guardas, eles foram incentivadores de subornos, para que as pessoas não testemunhassem acerca desse sumiço do corpo de Cristo. O fato é que o túmulo está vazio. E a presença do túmulo vazio é uma realidade. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Pedro, apareceu aos 12, a Bíblia fala que apareceu a 70 discípulos, apareceu a 500 discípulos, apareceu o discípulo no caminho de Emaús, e aqui nós temos uma multidão de pessoas que testificam que Cristo apareceu na vida deles. Há uma evidência muito notória na realidade dos dias atuais da ressurreição, e ninguém pode esmagar, ninguém pode fingir que não está vendo. Como é que pode? Pastores como eu, pastor Geraldo, muitos pastores que aqui estão, que pregam a palavra na simplicidade da tua alma, na simplicidade humana, e de repente várias pessoas levantam as suas mãos e aceitam a Jesus como Salvador. Se não for algo sobrenatural, se não for o mover de Deus na vida das pessoas, nós como seres humanos não temos habilidade psíquica mental de fazer as pessoas abandonarem o velho homem, as suas práticas pecaminosas, para que elas possam estar aceitando a Cristo como Salvador das suas vidas. Aquele que bebia não bebe mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, o que fofocava, às vezes tem uns que precisam se libertar, né? Mas não vai roubar, não vai focar mais, não é isso aí? Diz amém. Não tem, aqui na Rocinha não tem igreja fofoqueira. Glória a Deus. Cadê a irmã que dá glória? Glória a Deus. E só o Senhor para testificar sobre isso. Agora, esta ressurreição, ela traz duas implicações. A primeira delas é a implicação sobre Roma. Roma tinha uma preocupação muito grande sobre esse Jesus, porque ao longo da sua vida ministerial ele foi arrebanhando multidão, e isso começou a trazer um pouco de preocupação ao governo humano, porque Jesus poderia levantar um montim social e tomar Roma, e naturalmente os romanos cobravam o sinédrio, os saduceus, fariseus, para que eles controlassem a situação. E logicamente a Bíblia relata que esses dois discípulos estavam entristecidos, e uma dessas alegações é que os líderes religiosos dos judeus entregaram Jesus para Roma, porque se ele fosse morto pelos judeus ele ia ser apedrejado, porque apedrejar é o símbolo da condenação do sinédrio. Mas eles entregam para Roma. Jesus, ele é julgado pelos romanos e ele é condenado por Roma, e essa condenação é a crucificação. É a pior morte que poderia existir. Eu sempre digo isso para os irmãos. A gente faz as nossas encenações de Páscoa, e na encenação entra sempre um Jesus. Tem sempre alguém que a gente acha com cara de Jesus na igreja, não é assim? Aí a gente bota Jesus, alguns guardas dando uma chibatada e bota uma tanguinha nele. Tem um Jesus que, as igrejas mais conservadoras, ele fica mais vestidinho. Mas a Bíblia nos ensina e nos relata que quando Jesus passou ali no Gólgota, quando ele foi ali no Getsemane, a Bíblia relata que Jesus, ele não estava com a tanguinha branca, ele estava com as suas vergonhas expostas, ele estava nu, ele estava passando humilhação e constrangimento no nosso lugar, porque éramos nós aqueles que deveríamos passar esse constrangimento. E quando ele é entregue aos romanos, o sinédrio lava as mãos, e ele diz o seguinte: resolvemos o problema do tumultuador de Israel. És tu, perturbador de Israel. Resolvemos o nosso problema. O sinédrio pega Jesus, coloca na mão dos romanos, os romanos o crucificam e digam: resolvemos o nosso problema, não vamos ter mais um levante, um motim social, porque Jesus, aquele que parecia ser um revolucionário, morreu. Só que aí de repente 3 dias se passam, e irmãos, aquele problema retorna para o sinédrio. Porque quando Cristo ressuscita, ele traz uma abordagem diferente dos profetas. Porque os profetas, eles ressuscitaram vidas, mas nenhum deles ressuscitou a si mesmo. Apenas alguém revestido com o poder divino poderia ressuscitar outras pessoas, e além de outras pessoas, a si mesmo. E além de outras pessoas, a si mesmo, prometeu que ressuscitaria cada um de vocês que estão sentados aqui essa noite. A
implicação deixa de ser humana e passa a ser uma implicação espiritual, porque a partir desse momento, Jesus não pode mais ser preso, Jesus não pode mais ser crucificado, porque Ele ressuscitou, Ele vive, e Ele começa a aparecer sobre multidão de pessoas, e aquele exército que o seguia visivelmente, fisicamente, se torna um exército que o segue espiritualmente, cheio agora de poder e do Espírito Santo de Deus. E quando isso acontece, Jesus nos traz um alimento magnífico dentro da nossa alma e da nossa psique. Nós estamos entrando numa era, irmãos, preocupante, que é a era onde as doenças da alma, elas estão sendo mais estudadas do que em todos os outros tempos. Há 30 anos atrás, você não tinha pessoas com problemas da mente, problemas psicológicos, ansiedade, depressão, fobia, pânico. São doenças dos últimos dias, doenças estas que nós precisamos sim, em alguns momentos, de ter um acompanhamento de um profissional, mas doenças estas que também existiam na época de Cristo. Quando aquela mulher samaritana, que tem vários maridos, que não é bem sucedida no teu matrimônio, ela encontra o Messias, ela tem o coração fechado, ela está amargurada, ela está entristecida, mas aonde o Messias toca, Ele transforma, Ele vivifica, Ele alimenta. E Jesus é aquele que pode entrar, não só na sua vida, mas também na tua mente e no teu coração. E quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo o testemunho destes discípulos, que essas mulheres foram visitar Jesus no túmulo. Ora, Jesus passa 3 anos pregando aos discípulos, falando que Ele haveria de ressuscitar, mas quando Ele morre, elas vão para o túmulo. Por que essas mulheres, por que a mãe de Jesus, que ouviu a palavra de Deus, foi ao túmulo ver aquele que disse que não estaria no túmulo? Porque elas estão acostumadas com o menino Jesus. Eles estão acostumados com o Jesus que eles viam, que andava. Por isso que Jesus falou que o profeta na tua casa, ele não teria honra, mas fora da tua casa, ele seria glorificado com excelência. Essas pessoas foram ao túmulo porque elas cuidavam daquilo que é terreno, visível, físico. Elas cuidavam do corpo, elas cuidavam daquilo que estava ficando para trás. E muitas vezes na nossa vida, nós temos preocupado em carregar defuntos no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Quantas são as pessoas que tiveram muitas desilusões amorosas? E quando você não consegue sobreviver, recuperar, ressuscitar aquilo que ficou para trás, você tem grandes dificuldades de relacionamentos no futuro. Quantas pessoas não tiveram abuso da sua vida na sua infância, na sua adolescência, e vivem traumatizados e não conseguem dar espaço para que a plenitude do Espírito Santo seja real na sua vida. Quantas pessoas não foram traídas nos seus relacionamentos, nas suas igrejas, não foram traídas nas suas famílias e vivem oprimidas, fechadas, com medo de que aquilo vá acontecer novamente. Pessoas que estão visitando o túmulo, pessoas que estão visitando um funeral, mas Jesus Cristo é aquele que ressuscitou. Nós precisamos entender e deixar de visitar a Jesus pelo que Ele fez na sua terra e entender Jesus por aquilo que Ele vai fazer na sua vida hoje. A Bíblia existe como uma regra de conduta, doutrina e moral, para que nós possamos crescer. Mas a minha vida existe para que esse crescimento seja envolvido com a ação de Deus, dia após dia, porque a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. E eu entendo, meus amados irmãos, que Cristo, quando Ele ressuscita, Ele vai aos 12. A gente tem ali aqueles que são mais eufóricos, é uma característica dos homens. Tem aqueles que são mais céticos. Tomé teve uma necessidade de ver a mão de Cristo, tocou, meu Deus, tem uma ferida nessa mão. Mas depois desses 12, a Bíblia nos mostra que Jesus ele vai, então, durante o caminho de Emaús, encontra 2 discípulos que talvez estejam, talvez não, a Bíblia fala, entristecidos. Eles saem de Jerusalém, e a Bíblia nos mostra que Jerusalém significa lugar de paz. Jesus falou, eu vou aos céus, mas vós permaneçam em Jerusalém até que do alto venha o consolo. Deus deu uma ordem, uma intimação para que eles permanecessem no templo, para que eles permanecessem unidos. E esses 2 discípulos vão para Emaús, que significa Ramat, que significa fontes de água quentes. Eles saem então do lugar de paz, porque eles estão atrás de fontes de água quentes.
Spurgeon tem uma expressão interessante. Ele diz que o diabo raramente criou algo tão perspicaz como sugerir que a igreja consiste em prover algo acaloroso no nosso coração que não seja a presença de Deus. E toda vez que nós baseamos a nossa fé, o nosso nascimento naquilo que é emocional, naquilo que é humano, nós esquecemos que Cristo está acima daquilo que nós encaramos de forma visível e de forma física. É por isso que aquelas mulheres foram no templo, porque elas conheciam um Cristo que prometeu vir. Elas conheciam um Cristo que diz que ia ressuscitar, mas não viram Cristo ressurreto. E Jesus fala: bem-aventurados sois vós, que andam comigo, que veem os meus milagres, que comem e bebem comigo, mas ainda mais bem-aventurados são aqueles que vêm pós mim, porque eles não me verão fisicamente, mas eles saberão espiritualmente quem eu sou sobre a vida deles. E o que Jesus nos ensina, o que esses discípulos poderiam estar passando, é uma crise ministerial de que eles queriam ver de novo. Eles queriam sentir de novo, eles queriam presenciar aquele Cristo de novo, que multiplica pães e peixes, que faz o coxo andar, que dá a ordem, e os espíritos malignos são repreendidos. E eles então tomam a mesma atitude de Pedro. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 54, a Bíblia fala que Pedro, ele seguia Jesus de longe. Jesus estava sendo martirizado, Pedro ficou com medo, e ele começou a andar de longe de Cristo. E a Bíblia fala: e Pedro seguiu de longe. E Pedro senta no pátio, fora do templo. E Pedro tenta aquecer-se com um fogo estranho. E a Bíblia nos mostra que quando ele está aquecendo com fogo estranho, algumas pessoas olham para ele e falam: peraí, eu te conheço. Eu te conheço, tu és um deles, porque a tua fala te denuncia. Irmãos, tem uma coisa tão extraordinária nesse texto, porque o crente é crente. Você não tem como fingir que você não é crente. Quando você sai do ambiente espiritual, e são muitos testemunhos que nós vemos sobre isso, pessoas que chutam um pau da barraca: eu não quero mais saber de igreja, eu vou para o mundão, eu agora vou viver o tempo perdido. E quando chega lá na perdição, o diabo permite, né? Porque Deus, ele dá ordem. E as pessoas levantam e falam assim: peraí, mas tu não é aquele irmão que estava na igreja? Peraí, mas o que você está fazendo aqui? Você não é daqui não. Você é de lá, porque o sangue de Cristo já te comprou e te purificou de todo o pecado. Pedro seguia Cristo de longe, sentado fora do pátio, querendo se aquecer com um fogo estranho, mas o fogo verdadeiro que incendeia a alma do crente é o fogo do Espírito Santo, é a presença de Cristo em nós, Ele que nos alimenta, Ele que nos sustenta, Ele que nos dá vencer dia após dia. Aleluias, aleluias, oh glória a Deus. E a Bíblia fala que estes discípulos, eles estavam indo para Emaús, que era um lugar quente, que era um caminho de águas quentes, talvez para tentar aquecer a tua alma. A segunda opção que eu vejo é que talvez eles estejam tentando atender os seus prazeres seculares, porque quando Cristo, ele traz a palavra de fé, uma multidão segue. Tem carpinteiro que deixa a carpintaria, tem peixeiro que abandona o mar, a gente vai ver que tem construtor que abandona as construções, porque Jesus tem as palavras de vida eterna. Mas quando Jesus Cristo, ele vai para o martírio, eles olham para as necessidades seculares e dizem: nós precisamos dedicar para nós. E eles cometem um erro de Ageu capítulo 2, quando a nação de Israel abandona a construção do templo e começa a dedicar cada um sobre a sua própria circunstância. E o profeta levanta e fala: olha, vocês não vão colher fruto nenhum, porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Vocês abandonaram aquilo que é primordial para que vocês pudessem retornar para a terra prometida, e vocês estão se afastando de Deus. E quando se afastam de Deus, vocês não colhem das bênçãos de Deus. As necessidades seculares, elas têm se tornado um desafio muito grande. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo, ao escrever ao jovem pastor Timóteo, ele manda chamar pessoas que os auxiliem, e diz que algumas pessoas abandonaram a obra missionária e ele estava sozinho. Um deles era Demas. Demas foi um missionário que caminhou com o apóstolo Paulo, caminhou com Silas, mas ele sentiu falta, ele sentiu desejo pelos prazeres seculares. E eu não vou nem falar dos desejos seculares, vou falar das necessidades seculares.
Porque hoje, irmãos, a gente tem vivido um momento de muita correria. A gente trabalha em turno, a gente trabalha de madrugada, você trabalha dia após dia, e quando você tem um tempinho de folga, o que você quer fazer? Descansar. Eu lembro dos conselhos dos irmãos mais antigos que falam: pastor, a gente tem a irmã Valda, tá lá no finalzinho, irmã Valda, é um exemplo de vida, irmãos. Eu tava sentadinho ali, eu olhei pra irmã Valda, o irmãozinho vazio: vamos ficar de pé. A irmã Valda ficou em pé. A gente senta, a irmã Valda tá em pé. Quando eu falo assim, dá vontade de pular, eu vejo a irmã Valda pulando lá, no banco lá, assim. Falou: Senhor, dê força e vigor para essa irmã em nome de Jesus. Porque a gente vai ter tempo de descansar na eternidade. Enquanto aqui nós estivermos, nós temos tempo de trabalhar para a eternidade. É um egoísmo muito grande eu concentrar a minha salvação em mim mesmo e deixar para trás muitas pessoas que estão indo para o inferno como se nada tivesse acontecendo. E a gente sempre clama: pastor, Maranata, vem, Senhor, que eu quero subir. Maranata, Senhor, se o Senhor puder esperar mais 2 diazinhos, eu ainda tenho um parente na minha vida que está afastado do Evangelho. Senhor, espera só mais 2 minutos que meu vizinho ainda não aceitou a Cristo como Salvador. Senhor, vem sim, mas olha, eu ainda tenho uma pessoa que eu estou orando, salva ela também, porque eu quero que todos da minha família, eu quero que todos da minha rua se salvem. Eu quero me achegar a Ti com paixão, certo de que eu cumprir o Teu propósito sobre a minha vida. Nós temos vivido um tempo, irmão, você acorda de manhã, você vai no banheiro, me perdoe, pastor, você vai fazer uma necessidade, você mexe no celular. É mentira, é verdade? Por isso que a revista Veja faliu. Vocês sabem disso, né? Por isso que não tem mais jornal impresso. Não tem. Os banheiros mais chiques tinham os jornal, né? Você abre e começa a mexer na internet. Você para estudar, quando vê, tá no Instagram. O tempo está passando assim: meu Deus, eu tenho que estudar. Aí tenta se concentrar. Irmão, pego esse negócio aqui, eu boto bem longe de mim. Porque se estiver perto de mim, rapidinho, quando eu vejo, eu estou vendo, respondendo um WhatsApp, resolvendo uma agenda, respondendo uma pessoa que está me perguntando alguma coisa. A gente não tem tempo, mas se a gente dedicar, faz esse desafio, pega o tempo que você investe nisso aqui. E dá para contar, tem aplicativo que calcula o tempo que você usa o teu celular, pode baixar. Pega o tempo que você usa o seu celular e no final do dia investe o mesmo tempo lendo a Bíblia. Você vai se surpreender. Você usa isso aqui em torno de 4 a 5 horas por dia, no mínimo. Estou jogando para baixo. No mínimo, se você ler a Bíblia 4, 5 horas por dia, eu dou um mês estourando para que você leia a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Estou estourando, estou dizendo um valor muito surreal. Nós estamos estudando as epístolas paulinas na igreja lá, e tem cartinha que você lê, irmãos, em papo de 5 minutos. E a gente, quando olha, você, meu Deus, não, é 5 minutinhos, você lê uma epístola paulina, ó, papum, leu, acabou. Nós estamos dedicando tempo demais aos prazeres seculares, e depois nós reclamamos que Deus não está ouvindo nossa oração, porque a gente está sendo promíscuo na nossa relação com Deus. A gente pede, mas não se entrega. Senhor, por que Tu não tens mais feito milagres? Porque eu não tenho visto mais coxo andando? Irmãos, no tempo destes homens, eles não tinham rede social, eles não tinham Netflix, eles não tinham Amazon, eles não tinham TV Box, nada disso. Eles acordavam respirando Deus. Eles iam dormir bebendo da palavra de Deus. Eles se alimentavam do conhecimento da obra santa do Espírito, e quando eles falavam, eles eram boca de Deus, incendiavam aqueles que ouviam, porque a essência de Deus estava presente na vida deles. Esses 2 discípulos estavam afastados, e a Bíblia nos ensina que eles estavam vivendo uma cegueira. Eles dizem: porque é hoje o 3º dia desde o ocorrido, e nada aconteceu. Porque existia uma doutrina nos judeus que a alma se desprende do corpo a partir do 3º dia. Por isso que Jesus, ele ressuscita Lázaro no 4º dia. Pode pesquisar que você vai ver. Porque ele está mostrando o seguinte: se fosse até o 3º dia, poderia ser uma doença, que algo aconteceu e ele ressuscitou. Não, eu vou citar no 4º, porque a doutrina dos judeus crê que ao 3º dia a alma se desprende. Eu sou Deus. Ele ressuscitou Lázaro no 4º dia para mostrar que ele é aquele que tem poder na morte. Ele ressuscita quem ele quer. E ele se ressuscita no 3º dia. E eles não reconhecem o Senhor. Diz a palavra de Deus que eles não viam, os seus olhos não estavam reconhecendo a Deus, a Cristo. Às vezes a gente está caminhando no Evangelho, como esses 2 discípulos no caminho de Emaú. Nós estamos
muitos anos no Evangelho, nós não estamos vendo mais a ação de Deus. Às vezes você chega na igreja, um louvorzão igual a esse aqui, maravilhoso, você vê o teu irmão chorando, se derramando, você vê lá a tua irmã lá do outro lado contando testemunho: olha, eu orei, eu tive fé e Deus curou, minha filha voltou, as coisas aconteceram, e você começa a dar alguns passos para trás, você não está percebendo que você está se afastando de Deus. Esses 2 discípulos, eles andavam com o Senhor, eles ouviam o Senhor, mas eles não conheciam o Senhor, e eles estavam semelhantes a Jó, um homem muito conhecedor das leis e das doutrinas, um homem que sacrificava todos os dias por todos os filhos, e a doutrina nem mandava ele fazer isso, ele fazia isso pelo seu bom prazer, todos os dias por todos os filhos. Um homem que teve que perder tudo que era precioso para ele, para entender que não há nada mais precioso na nossa vida do que a intimidade com o nosso Deus. E lá no capítulo 40 do livro de Jó, ele traz uma das declamações poéticas mais lindas da Bíblia. E ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu conheci o Senhor pelas doutrinas que o pastor Geraldo ensinou, pelas doutrinas que o pastor Ederson ensinou, mas houve uma necessidade na minha vida que me fez chegar ao Cristo, não da doutrina dos pastores, mas ao Cristo sobrenatural, que transforma o meu coração, e eu posso dizer: hoje os meus olhos te veem. Oh, aleluia! Hoje eu te conheço não do que falam, não do que ensinam, mas por quem tu és. Eu costumo dizer, pastor, que aqueles que têm intimidade com Deus não se afastam dos caminhos de Deus. E sempre quando alguém se afasta do caminho de Deus, é porque ele está buscando se aquecer em um fogo estranho, porque não conhece o fogo do Espírito Santo. É impossível você conhecer o Deus soberano e não arder de chamas o teu coração por esse Cristo sobrenatural. É quando você está louvando ao Senhor, aleluias, oh, aleluias, e o teu coração começa a bater mais forte. É quando você está compondo uma canção e o Senhor começa a falar da intimidade da madrugada. É quando você acorda na madrugada no meio do nada, e você nem está esperando isso, uma insônia bate, o Senhor está falando: eu quero você, eu te escolhi, eu te salvei, mas eu não quero te dar só isso, para mim isso é pouco, eu quero te dar intimidade, comunhão contigo, eu quero falar e tu vai ouvir, eu vou ordenar e tu vai obedecer, você vai falar por mim, e as pessoas serão libertas através do teu testemunho. Oh, decará, suriandarabá, sarabará, oh, aleluia. Esses 2 discípulos, eles estavam se afastando, o Senhor, de Jerusalém, e eles precisavam se ocupar dos assuntos do reino. Eles precisavam investir o teu tempo naquilo que é importante. Jesus nos ensinou em Lucas capítulo 19, perceba que eu estou só em Lucas, capítulo 19, versículo 13, ele traz a parábola das minas. E ele diz que deu determinadas minas a alguns dos seus senhores em busca de um novo reino. Só que ele era um senhor muito amargo, muito perverso, muito duro. E quando ele retornou, diz a Bíblia que o primeiro, ele é aquele que dobrou o número de minas. E aquele senhor falou: servo bom, porque dobraste, eu te darei também o dobro. O segundo é aquele que entregou 5 minas. Ele falou: servo bom, me deste 5 minas, eu também te darei uma recompensa. O terceiro, ele guardou as minas no lenço, porque ele teve medo da obra, ele teve medo do trabalho, ele teve temor da recompensa. Se tem uma coisa que o crente não pode ser, é covarde, irmãos. O crente é aquele que não tem que temer trabalhar, porque quando você faz para o Senhor, você faz para o Senhor. Se é para tocar, é o melhor que eu vou fazer. Se é para louvar, é o melhor que eu vou fazer. Se é para evangelizar nas ruas, é o melhor que eu faço. Ontem eu saí com a minha esposa, estava tomando um açaí com ela, e de repente veio um jovem de uma das nossas igrejas, falou assim: tudo bem, você já conhece Jesus? Eu gostei da abordagem. Eu falei: eu vou, porque eu gosto de copiar, né, pastor? A gente tem que reter o que é bom, né? Não é assim? Tá errado. Se estiver errado, eu rasgo a Bíblia. Eu falei: gostei dessa abordagem. Tudo bom, querido? Tudo bem? Você conhece a Cristo? Eu falei: pode falar. Não falei que não, eu não posso mentir, né? Ele falou: então, nós somos aqui da Igreja Metodista Wesleyana aqui perto. Eu falei: legal, me deu um papelzinho bacana. E ele com uma desenvoltura, rapaz jovem. Eu falei: bom, deixa eu te perguntar. Ele falou: você já foi na nossa igreja? Eu falei: eu já fui. Qual foi a sua experiência? Eu falei: tá aí, que abordagem maravilhosa. Eu falei: foi boa, rapaz. Você esteve aonde? Se sentiu confortável? Eu falei: senti. O som estava um pouquinho baixo. Eu falei: por quê? Porque eu estava pregando. Ele começou a rir, né?
Eu falei, não, sou pastor Wesleyano também e tal. Eu falei, ai, que bênção, o pastor Gessé lá, me identifiquei com ele. E eu falei para ele assim, olha, parabéns. Era 8h30 da noite, 8h30 da noite de uma sexta-feira. Os bares estavam cheios. E ele falou, pastor, nós colocamos nosso coração de evangelizar ou sexta-feira à noite ou sábado à noite, porque os bares estão cheios. Aqui é o lugar onde a gente tem que falar de Jesus. Porque muitas vezes a gente vai de tarde, onde as pessoas estão indo para os seus trabalhos e nem param para ouvir. Mas quando a pessoa está sentada no meio do pecado, ela tem que ouvir que Jesus é aquele que tira ele daquela vida. Olha que trabalhador excepcional, olha que homem extraordinário, olha que ideia excelente. E ele estava com uma equipe grande. Ele falou, e nós temos motivado a igreja sob esse princípio, e depois a gente senta, toma um açaí, se confraterniza, ou seja, ele une o útil ao agradável. Ele trabalha e ele também investe na comunhão da igreja. Ele aproveita a pizza que a igreja vai ter, mas ele trabalha no meio do caminho. Que ideia extraordinária, pastor! Sensacional! Esses dois discípulos talvez estivessem se afastando, porque eles não entenderam o propósito. Eles se perderam no propósito do evangelho. Eles esperavam um Cristo X, mas Cristo não é aquilo que eu idealizo na minha mente. Tem muita gente que quer viver o seu Deus. O seu Deus. Tem muita gente que quer viver a expectativa que está no teu coração, mas a Bíblia fala que o coração é enganoso. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 4, versículo 10, sobre tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Irmão, se tem uma coisa que afeta o crente, é o coração. E não adianta você estar na igreja de corpo, se você não está na igreja de coração. O teu corpo está aqui, mas a tua alma também precisa estar. E você precisa entender que o que o Senhor está colocando na tua mão é uma mina, independente de quem seja o administrador. E quando ele voltar, ele vai cobrar de você as minas que tem na tua mão. E ele recompensará ou amaldiçoará, como fez com a figueira. Porque você já aceitou a Cristo. Você já tem comunhão com Cristo. O que Ele espera agora? Não que você veja o que Ele fez fisicamente, mas que você fisicamente faça o que Ele fez fisicamente. Ele espera que você em terra faça muito mais. Jesus falou isso. Eu não vou, mas aqueles que virão após mim farão ainda muito mais. Se o Senhor converteu multidões, você vai converter bilhões de pessoas para o louvor da glória do teu santo nome. E aí entra o último risco do crente. A gente se perde no nosso propósito e a gente pensa que o que está no nosso coração, na nossa mente de propósito é aquilo que Deus espera de nós. Não é. Deus tem um propósito muito maior do que você pensa acerca de você mesmo. Às vezes nós temos um problema de interpretação equivocada daquilo que nós somos. Eu não sei se você já leu sobre isso, mas o teu lado direito é diferente do teu lado esquerdo. Você quer ver um exemplo? Você tira uma foto 3x4, corta a imagem direita do teu rosto e cola o espelhado no teu lado direito para o esquerdo. Você já fez? Quem já fez isso aí? Levanta a mão para ver quem são os esquisitos aí, que nem eu. É músico. Músico faz isso. Músico é esquisito, né, pastor? Música é estranho, né? Mas Davi era esquisito demais. Vai falar que não? Davi tocava harpa, olha que negócio esquisito. E quando ele tocava, o espírito maligno saía de Saul, esquisitíssimo. A Bíblia fala, quando ele resgatou a arca da aliança, que é a presença de Deus, ele entrou no meio da cidade dançando com a tua vestimenta interna, uma vestimenta colada no corpo. Imagina Davi dançando de colã, não tem sentido. Tá dançando. A mulher dele olhou e falou, não aceito não, mas ele estava cheio do espírito. Então quando você pega a sua imagem e duplica, você vira meio que um monstro. Você, meu Deus, esse sou eu, é você. A imagem que você gera de si mesmo não é a imagem que Deus gera de você, entendeu isso? O que você olha no espelho não é aquilo que Deus vê no teu coração. Deus não vê como o homem vê. Os propósitos idealizados na tua mente, no teu coração, não são os propósitos de Deus. Deus é aquele que tem propósitos muito maiores, e o teu destino não é o momento que você está vivendo hoje. Você está dando glória a Deus aí? Não é. Você está vivendo algo temporário.
algo experimental para aperfeiçoamento da tua carreira cristã. Esses 2 discípulos se afastaram dos 120 discípulos que estavam em Jerusalém. Eles estavam desacreditados, aborrecidos, resmungadores. Certamente algum líder religioso falou: esses aí não prestam não, porque esses aí estão reclamando demais. Deixa embora, porque são 2 bisbilhoteiros, só estão aqui para receber recompensa. Mas eles estavam passando um processo de testificação do teu ministério. E Jesus é aquele que olhou Jerusalém e falou: pera aí, tá faltando 2. Tá faltando 2 aqui. Eu fui aos 12, eu fui nos 70, aos 120. Peraí, não tem 120, tem 128. Tá lá, eu vou lá encontrar com ele. E Jesus veio aqui nessa noite encontrar com você. Reclamão, bisbilhoteiro, você está aqui às vezes pessimista, nada vai dar certo, pastor Geraldo, nada vai funcionar, eu não tenho um propósito, eu não tenho um ministério. Mas Jesus sentou aqui do teu lado e te abraçou, e ele diz: olha, por que você está reclamando aí? Sabe o que acontece, irmãos? Se a gente for viver por aquilo que os nossos olhos identificam na nossa mente, a gente cria escamas nos nossos olhos, a gente não vê Jesus. Você não vê Jesus no livramento do teu trabalho, você não vê Jesus, você não vê Jesus, você não vê Jesus na provisão mensal que você tem. Que se todo mundo está aqui, todo mundo come, irmão, você não sabe a bênção que é. Nós tivemos 2 senegaleses lá no Ceforte, Instituto Wesleyano de Ensino, um tempo atrás, e eles falavam assim: professor, Brasil não passa fome, 30 ovos, R$10, é muito barato. Meu país come papelão, barro. 30 ovos, R$10, talvez hoje. Ele fala: pastor, o Brasil quase não passa fome. Já era 30 ovos por 10, não tem mais. Meu irmão, se tu está sentado aqui porque Deus é a tua provisão, Deus é aquele que tem te sustento. Você não está vendo Deus na tua vida, mas Ele está falando: eu estou contigo. E quando Jesus senta na mesa, Ele está presente na tua casa, Ele está presente no teu casamento, Ele está presente na tua igreja. Quando Ele parte do pão, aleluia, porque os judeus, eles ceavam e cada um comia o seu, cada um pegava o seu. Mas Jesus não tem esse negócio de cada um pegar o seu. Cada um vai comer do mesmo pão, porque quando todo mundo come do mesmo pão, todo mundo recebe um pouquinho de bênção. A dor do teu irmão é a minha dor, a aflição do teu irmão é a tua aflição. Ele parte o pão. Eu imagino, pastor, estou conjecturando, pastor me perdoa, eu imagino Jesus sentado. Uma vez eu passei por essa experiência, estava numa pizzaria, acabou o culto, foi a pizzaria, tinha um presbítero, aí eu fiquei quieto.
Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus.